Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 14 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 13 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e os seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e com cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, aqui é Paulo Barbosa. Eu louvo a Deus mais uma vez pela oportunidade de partilhar essa palavra com vocês. E como eu gosto muito de falar porque é do coração, eu faço isso com muito amor e é muito bonito espiritualmente falando, porque enquanto eu estou preparando a pregação diária, eu já fico sentindo o Senhor agindo na vida de muitas pessoas, a começar por mim. Isso é algo que nós devemos guardar sempre como resposta de Deus no coração de cada um de nós. Então eu quero te pedir nesse início, a pregação de hoje, ela é muito importante, ela é muito especial, porque ela vai falar de mim, ela vai falar de você, de muitos de nós. Então, quando você terminar de ouvir essa pregação, peça ao Espírito Santo, deixe Ele te mostrar para quem você precisa compartilhar. Porque você hoje vai ser um instrumento de Deus para que outras pessoas possam experimentar o amor de Deus e possam se sentir amadas, como Levi, como Mateus se sentiu amado. Jesus, como sempre, evangelizando, ensinando o povo, levando o amor de Deus para as pessoas. E quando Jesus estava passando ali naquele lugar, à beira-mar, ele vê Levi, mais conhecido como Mateus. E quando Jesus vê Levi, ele estava ali trabalhando, ele era cobrador de impostos. E Jesus olha para aquele homem e simplesmente fala com ele: me segue. Mateus então se levanta imediatamente e começa a seguir Jesus. Eu fico muito tocado com essa palavra, porque o cobrador de impostos, os cobradores de impostos, como Zaqueu, o próprio Mateus e tantos outros, eles não eram bem aceitos pela população, porque os cobradores de impostos, além de cobrar os tributos normais, muitos extorquiam as pessoas, muitos cobravam a mais. Então eles não eram bem aceitos pela sociedade, pelo povo daquela época. Eles eram tidos mesmo como pecadores, como pessoas indignas de Deus. E Jesus vai então chamar para ser um dos seus discípulos justamente um cobrador de impostos, justamente um que não era aceito,
um que era contado como um pecador. Meu irmão e minha irmã, preste muita atenção nisso, porque essa palavra hoje, ela pode ser uma resposta de Deus para a sua vida, como muitas vezes tem sido para mim. Eu não sei o que passou na mente, no coração, na cabeça de Mateus naquele momento, quando ele recebe aquele chamado. Mas o que eu sinto é que Mateus, ele queria mudar de vida. Ele não queria continuar sendo aquele homem que era mal visto pelos outros. Mas faltava para Mateus uma oportunidade de mudar de vida. Então, naquele dia, naquela hora, Jesus marcou o seu encontro com Mateus, o seu encontro com Levi, para dar para ele a oportunidade de mudar de vida. E a vida daquele homem foi transformada para sempre. Meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor quer falar no coração de muitas pessoas, porque muitos de nós nos colocamos no lugar de Mateus, muitas vezes não sendo aceito pelos outros, sendo pecador mesmo, vivendo uma vida errada, não tendo o amor de ninguém, vivendo uma vida longe de Deus. Mas é para mim, é para você, é para nós que Jesus veio. Jesus não convidou e não passou naquele lugar por acaso. Jesus tinha um propósito de, naquela hora, naquele dia, estar passando ali para encontrar com Mateus. Quem sabe hoje é o dia do amor de Deus encontrar muitas pessoas e restaurar as suas vidas e restaurar suas histórias. Sabe o efeito desse encontro com Jesus? Quando Mateus então convida Jesus e seus discípulos para ir na sua casa. E ali Mateus, com um coração muito alegre, eu creio que aquele homem nunca sentiu uma paz, uma alegria tão grande como ele sentiu aquele momento. Aquele homem nunca tinha se sentido amado, valorizado. Imagina, eu, um pecador, sendo chamado para seguir o Mestre. Mas nós não precisamos somente imaginar, nós podemos crer. Jesus me chama, Jesus te chama, independente de como nós estamos, para segui-lo. Eu já vi muitas pessoas falarem: eu quero consertar minha vida primeiro, para depois eu ir para a igreja. Não, nós não conseguimos consertar a nossa vida sozinhos, porque se nós conseguíssemos, Jesus não teria vindo. Mas Jesus, Ele veio para cada um de nós, para nos dar essa oportunidade de ter a nossa vida transformada, de ter a nossa vida restaurada pelo seu amor, pela sua misericórdia. E a vida de Mateus teve uma reviravolta tão grande, que ele então convida Jesus e seus discípulos para estarem à mesa com ele, para almoçarem com ele. Mateus então reúne a sua família, convida várias pessoas, dentre elas os fariseus, os doutores da lei, mas o mais importante, Mateus convida muitos amigos seus, que eram cobradores de impostos, e muitos que eram considerados pecadores. Esse é o grande resultado do encontro com Jesus. Meu irmão, minha irmã, guarde essa palavra no seu coração. Não existe ninguém, por mais pecador que seja, pode ser a pior pessoa do mundo, ninguém tem um encontro pessoal com Jesus e sai desse encontro do mesmo jeito. Porque o encontro pessoal com Jesus, ele provoca mudança de vida, ele provoca transformação, ele gera vida nova. E Mateus estava tão tocado que ele chamou os cobradores de impostos, os pecadores, os seus amigos. Ele queria que todos pudessem sentir o que ele estava sentindo. Ele queria que todos
pudessem ouvir o que ele ouviu. Ele queria que os seus amigos, que a sua família, que as pessoas tivessem a mesma oportunidade que ele teve de ouvir Jesus, de experimentar o amor de Jesus. E é isso o que aconteceu com Mateus. E é isso que acontece na vida de todos aqueles que ouvem o chamado do Senhor. Porque Levi poderia recusar, mas não. Ele trocou. Ele deixou tudo o que ele estava fazendo para seguir Jesus. Ele deixou de lado tudo o que ele fazia, todas as maldades, todos os pecados, e acendeu no seu coração esse desejo de vida nova. E essa vida nova, ele quis que muitos outros pudessem também conhecer. E aí aparecem os fariseus mais uma vez, os doutores da lei, que acharam um absurdo e perguntaram: por que Jesus come com pecadores e cobradores de impostos? Os mestres da lei, os doutores, os fariseus, eles se achavam puros e eles não aceitavam se misturar. Eles não aceitavam sentar à mesa. Eles não podiam abraçar alguém que era considerado impuro, chegar perto de alguém que era considerado impuro, porque, segundo o costume daquela época, eles poderiam ser contaminados, como era o caso, por exemplo, dos leprosos. Então era inadmissível que se sentasse um justo com o injusto, se sentasse uma pessoa pura com o impuro. E aquele ato de Jesus foi um escândalo para aqueles homens, justamente porque eles não entenderam que Jesus é Deus, Senhor de todas as coisas, que Jesus não se contamina com o pecado, que Jesus não se contamina com nenhuma impureza, mas ao contrário, onde Jesus chega, tudo se transforma, e inclusive os corações endurecidos. Isso é maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs. E aí Jesus então olha para eles e fecha esse momento com uma palavra de ouro para a nossa vida. Ele disse: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas eu vim sim para chamar os pecadores. Não são as pessoas que estão bem de saúde que precisam de médico. E Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os pecadores. Então hoje eu convido você para olhar para o seu coração, assim como eu estou olhando para mim nesse momento, e me alegrando. E eu quero te convidar, se alegre, porque Jesus veio para nós. Jesus escolheu Mateus justamente porque Mateus precisava ser resgatado. Mateus precisava sair daquela vida. Mateus precisava encontrar um novo sentido. E só Jesus poderia dar aquele sentido verdadeiro para a vida de Mateus. E hoje eu quero dizer para você: só Jesus pode dar uma nova razão, um motivo real para a sua existência. Não importa o que você fez até aqui. Não importa o que você estava fazendo agora, nesse exato momento. O que importa é que você está ouvindo essa palavra. E através dessa palavra, assim como Jesus passou naquele lugar para encontrar Mateus, o Senhor Jesus está usando hoje, nesse exato momento dessa pregação, para falar ao seu coração e para te fazer um chamado. Deixa tudo para trás e me segue. Porque Jesus, ele não precisou ficar lembrando do passado de Mateus. Esse encontro com Jesus, ele apaga passados. Ele destrói o pecado, ele corta o laço com as obras das trevas. E ele nos chama para a vida nova. E é essa vida nova que o Senhor hoje está apresentando para você.
essa vida nova que o Senhor me apresenta e faz esse chamado e esse convite. Vem e me segue. Mas a escolha é individual. Jesus, ele faz o chamado, mas sou eu, é você, que tem que tomar a decisão e ter a coragem de abandonar a vida velha e seguir a Jesus. Mas eu posso te garantir, se você hoje tomar essa decisão, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E você vai ter a sua vida transformada. E as acusações que haviam contra você serão destruídas em nome de Jesus. O pecado que estava te amarrando será destruído em nome de Jesus. E o Senhor vai ser glorificado através de você. E o mais extraordinário, Ele vai te usar para que através de você outras pessoas possam conhecer e possam experimentar o seu amor. Não espere mais, meu irmão. Não espere mais, minha irmã. Porque é para nós que Jesus veio. Ele veio para aquela prostituta que todos condenavam. Ele veio para aquele leproso que ninguém queria. Ele veio para mim, que era considerado um nada. Ele veio para você. Ele veio para nós pecadores. Ele veio para nós doentes. Porque Ele é a cura. Ele é o perdão e fora dele não há vida. Então hoje eu te convido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abra o seu coração, aceite o chamado do Senhor e a sua vida e a sua história nunca mais será a mesma. A nossa história é dividida antes do chamado do Senhor e depois do chamado do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, eu creio hoje, diante dessa palavra, assim como o Senhor teve a hora certa, o momento certo para encontrar com Levi e para chamá-lo para te seguir. Eu creio, Senhor, que hoje o Senhor está usando dessa pregação para alcançar a vida de muitos, Mateus. A vida de muitos que precisam do Senhor, mas que não sabem como encontrá-lo. A vida de muitos que estão vivendo uma vida errada, mas que lá no fundo existe um desejo de mudança de vida. Existe um desejo de vida nova. Por isso, Senhor, eu creio que o Senhor está usando essa palavra para tocar no coração de muitas pessoas, para chamar muitas pessoas hoje à conversão, a ouvir a sua voz, a aceitar esse chamado e tomar uma decisão imediata de abandonar o pecado, de abandonar a vida velha e de seguir o Senhor, de caminhar com o Senhor e viver essa experiência transformadora que só o Senhor pode oferecer. Eu entrego, Jesus, a vida desse irmão, a vida dessa irmã, e eu tenho certeza que pela ação poderosa do Espírito Santo, muitos hoje serão tocados. Muitos hoje pela fé ouvirão o seu chamado, vem e me segue. E muitos tomarão a decisão de te seguir, Senhor. Muitos tomarão a decisão de serem seus, de entregarem as suas vidas para o Senhor e de viverem essa experiência transformadora. Porque ninguém, Senhor, que tem um encontro pessoal com o Senhor, continua vivendo uma vida longe da sua presença. Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. A sua palavra não envelhece, e é essa palavra de poder que está tocando no coração de muitas pessoas. Ao Senhor, o louvor, a honra e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos
e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.